Hello, everybody. How are you? Good evening. How long? Sorry for that. Guys, hoje eu vou fazer a aula, né? Não vou corrigir a homework da outra aula. Quem tiver alguma dúvida ou precisar da resposta, vocês podem me mandar. Eu vou mandar lá no grupo depois com a resposta, tá? E hoje, nessa aula, eu vou terminar de mostrar os pronomes e as prepositions. Então, os pronouns and prepositions. E o último pronome que eu tenho que mostrar são os demonstrative pronouns, ok? São os pronomes demonstrativos, quando eu quero mostrar alguma coisa ou uma pessoa. Então, eu preciso desses pronomes. A gente sempre usa aquele, essa, este, essa, né? E isto ou aquilo. Então, esses são os pronouns, né? Demonstrativos. Então, a gente vai ter que os pronomes demonstrativos são usados para fazer referência ou demonstrar a posição de um elemento durante um discurso. Este elemento pode ser uma coisa ou uma pessoa, lembrando que é o objeto, tá? Então, this, que é este, esta ou isto, that, esse, essa, isso, aquele e aquela, this, estes, estas, e o those, esses, essas, aqueles e aquelas, ok? Então, a gente vai ter esses 4 pronouns, demonstrative pronouns. E o primeiro é o this, que ele é usado no singular, né? E quando o objeto está perto, né? O elemento ele está perto do emissor da mensagem, ou seja, de quem está falando a frase. Então, se eu tenho um objeto ou uma pessoa perto de mim e eu quero me referir a ela, ou a coisa, no caso, eu vou usar o this, se é uma só, no singular. Então, this house is old. This is my telephone number. This bike is mine. This is my brother David. This store opened yesterday. This is a bottle opener. Ok? Então, esta casa é antiga. Este é o meu número de telefone. Esta bicicleta é minha. Este é o meu irmão David, ou Davi. Esta loja abriu ontem. Isto é um abridor de garrafa. Então, tá vendo que aparentemente dá uma indicação que o objeto ou a pessoa está perto de você e você está fazendo uma referência a ela, desde que seja um objeto ou uma pessoa, tá? Então, vamos usar o this. O that, ele também é no singular, só que é para quando o objeto ou a pessoa está longe de você ou a uma distância considerável, né? Se a pessoa não está perto, então você vai usar essa pessoa, ou esse objeto, ou esse independente, tá? Então, that house is old. That is my bike. That car is mine. That is my brother David. That restaurant opened yesterday. That is an old watch, ok? Então, aquela casa antiga, essa é minha bicicleta, esse carro é meu, aquele é o meu irmão David, esse restaurante abriu ontem e isso é um relógio antigo. Então, pode observar que dá a entender que o objeto ou a pessoa está longe de você, né? Às vezes não precisa nem estar, né, no mesmo local. Porém, às vezes você você lembra daquele irmão meu, daquele... Então, a gente vai usar o that, ok? O this, ele é o plural do this, né? Então, quando a gente tem 2 ou mais pessoas perto da gente ou coisa, a gente vai usar o this. Então, these houses are old. These are my new tennis shoes. These bikes are mine. These are my brothers David and Daniel. These stores opened yesterday. These bottles are empty. Ok? Então, essas casas são antigas. Estes são os meus novos tênis. Essas bicicletas são minhas. Estes são os meus irmãos David e Daniel. E essas lojas abriram ontem. E essas garrafas estão vazias.
ok? Então, o this, ele é o plural do this. Então, this, these, ok? E o those, a pronúncia dele é parecida com o nosso 12. Só que ele tem um pouquinho mais de entonação no those, ok? Então, ele também é para elementos no plural, de duas ou mais coisas ou pessoas, sendo que elas estão longe de quem está falando a frase. Então, those houses are old, those girls are my students, those cars are mine, those are my brothers, David and Daniel, those factories opened yesterday. Whose books are those? Whose books are those? Então, aquelas são casas antigas, essas meninas são minhas alunas, aqueles carros são meus, esses são meus irmãos David e Daniel, essas fábricas abriram ontem, e de quem são aqueles livros? Então, lembrando que a gente já aprendeu que existem perguntas, tanto que existem frases na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Então, para usar também esses elementos, os pronomes demonstrativos, eles também podem estar em qualquer frase, tanto afirmativa, quanto negativa, quanto interrogativa, né? Eles estão ali para demonstrar ou para fazer referência de alguma coisa de uma pessoa. Então, independente da frase, nem sempre ela vai se encontrar na afirmativa. Pode ser que ela esteja negando alguma coisa ou perguntando alguma coisa e se referindo a algo ou a alguma pessoa. Então, o 12, ele é o plural do that, ok? Então, lembrando aí, this, that, those, ok? Porque é quando está longe. Então, um é no singular, o outro é o plural. E quando está perto, um também no singular e o outro no plural. E agora eu vou falar outras prepositions, né? Elas também são comuns, podem aparecer durante o texto. E é mais para vocês saberem a forma, o contexto que ela quer dar naquela frase, né? Porque as principais prepositions eu mostrei para vocês, mostrei o significado, mostrei em que situações que elas podem ser usadas, né? Elas podem dar duplo sentido, dependendo. Então, é bom saber em que situação que ela pode ser usada, porque senão, às vezes, fica ali meio, né? Às vezes elas nem têm uma tradução, assim, ao pé da letra, ela é só para dar uma ligada na frase mesmo. Mas, de todo caso, eu vou mostrar todas as preposições mais importantes agora, que elas aparecem também no meio dos textos. Então, aqui está em ordem alfabética, não é de mais importante para menos importante, todas é importante vocês saberem. Então, eu vou começar, né, por ordem alfabética, que fica mais fácil, às vezes, até de decorar. Não é bom decorar, mas, né, se tá difícil guardar, se tá difícil de lembrar tudo, às vezes criar um ritmo para decorar, pelo menos para prova, para o vestibular, não é algo que talvez vocês vão levar para a vida ali, né? Nem todo mundo precisa do inglês, mas é muito bom hoje, né? Principalmente para o mercado de trabalho. Então, se vocês não conseguirem aprender tudo, muito conteúdo, às vezes uma forma de decorar é essa, colocando em ordem alfabética e fazendo do melhor jeito aí para vocês, ok? Então, vamos começar. Aboard. Aboard. É a bordo. Então, the ship will sail when everyone is aboard. O navio navegará quando todos estiverem a bordo, ok? About, que é sobre. Let's talk about the game. Vamos falar sobre o jogo. Lembrando que esse sobre não é o sobre de estar em cima de alguma coisa. Ele é o sobre como se fosse o falar sobre alguma coisa, né? Comentar de alguma coisa. É isso, about. Above. Above é acima. Então, the sky is above us. Lembra do pronoun us? Então, agora vocês vão começar a ver bastante coisa. O is, the sky is. Verbo to be. The sky, it. It is. Verb ou
nesse caso, uma preposition, us, ok? Nesse caso, o verbo é with, que é o verbo to be. Então, pronoun, objeto, né? O verbo to be, e o complement. Complement, above us, preposition, e um outro pronoun, ok? Então, the sky is above us. Lembra que eu falei da estrutura da frase, de lembrar como que ela é estruturada? Então, aqui a gente consegue ver claramente tudo que a gente aprendeu. Ele tem um pronome, tem o verbo to be, tem uma preposition e tem um outro pronome que faz a gente ligar tudo que a gente aprendeu até agora. Então, the sky is above us. O céu está acima de nós. According to. According to. According to my mom, you can go. Segundo, de acordo. De acordo com a minha mãe, segundo minha mãe, você pode ir. Ok? After. Depois. We can go out after the match. Nós podemos sair depois do jogo. Ok? After. Against. Contra. He's always against me. Ele está sempre contra mim. Ok? Among. Among. Entre. Quando há mais de duas pessoas ou coisas. Ok? Among. They're among friends. Eles estão entre amigos. Ok? Lembrando que ali tem uma contração. They e are. Então, pode ser they are among friends, they're among friends, né? Porque quando tá numa conversation, esse they are sai muito junto. Então, they are among friends. Ou they are among friends. Eles estão entre amigos. Around, ao redor de ou em volta de. Look around. Olhe em volta. Ok? Before, antes de. Did she arrive before lunch? The question. Did she arrive before lunch? Ele chegou antes do almoço? Below, abaixo ou debaixo. The keys are below the book. As chaves estão debaixo do livro. Ok? Between, entre. Let's share between you and me. Vamos dividir entre você e eu. By. Quando eu quero falar que alguma coisa é feita, né? E também, vamos supor, por mim, entendeu? Então, eu uso muito by. Vocês vão ver muito by por alguma marca, por algum artista famoso. Então, vocês vão ver muito by. Que é por, né? Feito por alguém, até, ao lado de ou de. You'll be there by next month. Eu estarei lá até o próximo mês. Nesse caso dessa frase, eles colocaram como até. Ok? Down, para baixo. He went down the road. Ele desceu a estrada. He went down the road. Ele desceu a estrada. Para baixo. Mas nem sempre o down significa para baixo. Quando eles vão indicar a direção, né, principalmente os americanos, né, o inglês americano, eles vão indicar para a pessoa seguir a rua. Essa rua, segue em frente, down the street. Down the street. Pode ser que seja uma subida, como pode ser que seja uma descida, como pode ser que seja um reto. Eles vão falar down the street. E aí você vai entender que é dessa rua, mas nem sempre pode ser que seja uma descida. Pode ser que seja uma subida, mas eles vão falar para você seguir, que eles estão falando para você seguir essa direção. Então, down the street, ok? During, que é durante. Don't talk during the class. Não converse durante a aula, ok? For, o for a gente viu.
né? Que ele pode significar para, por e durante. I've been living here for 10 years. Eu moro aqui há 10 anos. From, que é de, né? A origem, no sentido da onde que vem. Então, are you from Brazil? Are you from Brazil? Você é do Brasil? Yes, I am. Ou no, I am not. Ok? Lembra das respostas curtas do verbo to be. Inside, que é dentro ou no interior, né? Your wallet is inside my car. Your wallet is inside my car. A sua carteira está dentro do meu carro. Like, que é como nesse sentido, não é o verbo like, gostar. Ok? O like, ele também pode significar como. She looks like her sister. Ele é muito utilizado isso quando você quer se comparar com uma pessoa ou comparar alguma coisa com outra. As pessoas usam muito like. She looks like her sister. Ela se parece e é como a irmã dela, né? Near, que é perto de. Então, Claudia lives near me. Claudia lives near me. Cláudia mora perto de mim, ok? Of. Lembrando que aqui a gente vai ver uma diferença entre of e of, ok? Cuidado, né? Muita gente confunde. Of é de, né? E quando é of de, que é o THE, ele pode virar da, do, tá? Não só o de. Então, the end of the street. Olha lá, o final da rua. The end. E uma dica para vocês, quando the, após ele vier uma palavra que começa com uma vogal, ele não vai ter o som de de. Ele vai ter o som de the. The end. The end of the street. The end of the street. Ok? Agora o outro já vai ter o som de the street. The end of the street. Ok? O final da rua. Então, of mais o de, ou the, né? Que é escrito da mesma forma. THE. Ele pode virar o da, o do e o de. Ok? Off. O off, ele é fora de e distante, sendo que ele também pode significar que ele é desligado. Off, turn off, ok? The ships are offshore. Os navios estão fora da costa. Over, acima ou durante, ok? The birds are over the mountains. The birds are over the mountains. Os pássaros estão acima das montanhas. Since, she has lived here since 2010. Esse erro, gente, que eu cometi, muita gente comete de ler rápido e falar science, porque o I teria o som de I, né? Mas nesse caso aqui é sense, e ele é bem fechado, né? Mas de vez em quando a gente comete as gafes mesmo. Então, since she has lived here since 2010. Nesse caso, a gente não pode falar porque eles têm muita mania de falar a data separada. Então, se é 1997, eles falariam 1997. Então, eles falariam 19 e 97, separados. No caso de 2000, do ano 2000 para frente, eles não falam, tipo, 2010, a não ser 2020, que é, tipo, a forma que eles falam, 2020, 2020. Mas os outros anos do ano 2000, eles falam 2010, 2009, 2019, ok? Só 2020 que eles usam, mas normalmente é 2010. Se vocês falarem 2020, tá certo também. Ela mora aqui desde 2010. Through, ok? Através. You can see me through the window. Você pode me ver através da janela. O to, a gente viu também o to. Para, a e ao. Are you going to the mall?
Are you going to the mall? Você está indo ao shopping? Você está indo ao shopping? Então, novamente, dentro de uma pergunta, ok? Until, until, até. Read until you get the main idea. Read until you get the main idea. Que esse man, ele junta main idea, né? E o until, ele é bem fechado também. Until, você quase não escuta o U, né? Aqui no Brasil a gente falaria until, mas lá eles fecham bastante. Então, until, vai depender muito do sotaque, tá? Pronúncia, vai depender muito do país, se é o inglês americano, se é o britânico. Porém, a maioria das palavras, eles precisam ouvir, porque senão eles vão ficar sem entender. Então, assim, tirando o sotaque, que cada um tem o seu, né? A gente tem que aprender essas tônicas na hora de falar. Então, leia até você entender a ideia principal. Então, o sentido do até aí. Under, embaixo, ou an. The cat is under the table. O gato está embaixo da mesa. Up, acima ou para cima. She went up the hill. Ela subiu a colina. Hill. With, que nesse caso é com, né? She writes with a red pen. Ela escreve com uma caneta vermelha. Então, with, tá? O TH ele sempre vai ter um som um pouco parecido com o F da gente. A língua sobe lá no céu da boca. She writes with. A gente meio que sopra aqui, ó, com a língua no meio dos dentes. O TH ele é um pouquinho bem chatinho de falar no inglês. It out. Without. Ok? Without. Sem. Então, with, com. Without, sem. We can't drive without your driver license. Você não pode dirigir sem sua carteira de motorista. Então, aqui, uma frase na negativa. Can't ou cannot. You can't drive, né? Então, você não pode dirigir sem sua carteira de motorista. That's it, guys. It's very simple, this class. Era mais para fechar, né, a questão das prepositions e dos pronouns. Para a gente começar agora os tempos verbais, né? Que vai ser simple present, simple past, present continuous e futuro com will e com going to. E aí, se der tempo, eu falo dos modal verbs, ok? Mas esses são os principais tempos verbais para vocês focarem aí nas provas. Então é isso, pessoal, né? See you next class. Bye bye.